Oiê, eu sou a Lupanitius e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz esta bolsinha com detalhes, mas que esconde vários truquinhos para deixá-la bem fácil de fazer. Bora costurar? Bolsa fácil para mim é eco bag, que a gente dobra no tecido, costura as laterais e coloca duas alças. Depois disso, tem vários modelos de bolsa para vários níveis de costura. E essa bolsa foi pensada para as artesãs que já fizeram a sua eco bag, já começaram a fazer bolsas forradas, já estão se aventurando no zíper e querem uma bolsa um pouquinho mais elaborada, mas que não seja difícil de fazer a ponto de fazê-las desistir no meio do projeto. Assista a este vídeo e depois lá no meu Instagram, no Papo de Vídeo, eu vou te explicar todas as características que eu pensei para a execução desta peça para facilitar a vida das iniciantes. Logo, em breve, este vídeo também vai estar aqui no YouTube. Eu pensei nessa bolsinha. Ela ficou compridinha assim, porque eu queria que coubesse um caderno pequeno. Acho que cabe um tablet, cabe um Kindle aqui dentro, uma garrafinha de água também. E eu queria que ela fosse assim compridinha, mas de repente você não quer. Você quer que caiba só a carteira, o celular, e aí você quer uma bolsinha assim, ó, 10 centímetros menorzinha. Você pode alterar aqui o fecho, pode deixar um pouco mais fino, um pouco mais curto. Vê aí as suas necessidades, os seus gostos e faça as alterações que a sua criatividade quiser. Então agora eu vou te mostrar como eu fiz esta bolsa com detalhes, com cara de elaborada, mas que é muito fácil porque tem vários truquinhos para facilitar a execução. Materiais utilizados. Para a parte externa, 90 por 22 centímetros no tecido externo e na manta R2. Para o forro, 60,5 centímetros por 22 centímetros e 30,5 centímetros por 22 centímetros no tecido de forro. 24 centímetros de zíper de metro número 3. Esta medida já está com sobra. Um cursor. Para a alça transversal, 1,35 m por 5 centímetros no tecido de forro. Para os passadores da alça, 8 por 5 centímetros ou 4 por 5 centímetros duas vezes no tecido de forro. Para o fecho da tampa, 12 por 7 centímetros duas vezes no tecido de forro e duas vezes na manta. Um conjunto de botão imantado. Passo a passo. Eu uni o tecido externo com a manta com um zigue-zague em toda a volta. Posiciono o zíper direito com direito, alinhando as bordas. E eu vou passar numa costura de segurança. Aqui eu já fiz a costura de segurança. Eu vou costurar o forro, o corte menor, direito do tecido com o avesso do zíper, ou direito com direito dos tecidos. E agora sim eu vou fazer a costura definitiva utilizando o pé calcador para zíper próximo aos dentinhos do zíper. Aqui eu já costurei. Tombo os tecidos para o direito. Aproximo a outra borda do tecido externo até o outro lado do zíper, alinhando as bordas laterais da peça e as bordas menores. Vou fazer uma costura de segurança para prender o zíper ao tecido. Aqui eu já fiz a costura de segurança. Cada lado da parte externa está costurado a um lado do zíper. Este lado já está costurado com o forro. Agora eu vou pegar o corte maior do forro, posiciono direito do tecido com o avesso do zíper, alinhando todas as bordas. Vou fazer a costura definitiva com o pé calcador para zíper, próximo aos dentinhos do zíper. Aqui eu já costurei e vai ficar assim.
A parte externa está toda fechada, um lado do zíper está com o corte maior do forro e o outro com o corte menor. Agora eu vou unir o fundo do forro. Vou alinhar as duas partes, alinhando a borda de baixo direito com direito. Um lado é maior que o outro, então vai ficar sobrando tecido em um dos lados. Eu vou costurar e aqui embaixo eu vou deixar uns 4 dedos bem no meio para usar a técnica de abertura, para a gente conseguir virar a peça para o direito depois. Vai ficar assim, fechando o forro. Aqui no meio, eu fiz os pontos com o maior comprimento da máquina, fazendo a técnica de abertura. Na parte da abertura, vinco bem a sobra de tecidos. Descosturo. Tá vendo como os tecidos ficam bem vincadinhos? Isso vai facilitar bastante o acabamento. Vou fazer os passadores das alças. Eu optei por usar um único tecido, costurar a peça e depois cortar ao meio, mas você pode fazer as duas peças separadas. Dobro o tecido como se fosse viés, aproximo as bordas e depois dobro a peça ao meio. Vou fazer um pesponto em cada uma das bordas maiores. Vai ficar assim. Corto a peça ao meio. Dobro os passadores ao meio, unindo as pontas. Vou passar uma costura de segurança para prender. Vou fazer isso nos 2 passadores. E eles vão ficar assim. Eu tô aqui com o corpo da bolsa e o que vai me guiar para dobrar a bolsa é o forro. Dobro o forro ali na costura do fundo. E agora a parte externa vai acompanhar a dobra do forro. E a peça dobrada vai ficar desta maneira. Eu dou uma conferidinha para ver se as medidas estão corretas. Você sabe que eu sou a louca da segurança e eu gosto sempre de conferir tudo. Aqui é a parte de baixo da bolsa e aqui é a parte da tampa. Vou posicionar os passadores da alça. Os passadores têm que ficar para o lado da tampa da bolsa. Posiciono os passadores entre os tecidos externos, logo ao lado do zíper. Prendo com alfinete. Vou passar uma costura de segurança para prender. Vou fazer a mesma coisa com o outro passador. Entre os tecidos da parte externa, posiciono o passador logo ao lado do zíper. Vou passar uma costura de segurança para prender. E os passadores estão presos à peça. Vou passar um pesponto próximo à costura do zíper para prender a parte externa, o zíper e o forro. Como eu estou usando o zíper de metro, posso abrir as duas partes para facilitar. Abro bem a costura e vou passar um pesponto prendendo todas as camadas. Vou fazer isso nos 2 lados do zíper. Aqui eu já fiz o pesponto, assim quando a gente for abrir e fechar o zíper, o cursor não enrosca no tecido externo e nem no tecido de forro. Vou colocar o cursor. Passo 2 vezes o cursor para que ele fique lá no meio e as 2 pontas do zíper fechadas. Vou virar de novo para o avesso, mantendo aquela dobra guiada pela costura do fundo do forro. Vou usar algum objeto com ponta arredondada para puxar bem o tecido, para que não fique nenhuma preguinha no tecido.
a gente só está enxergando pelo lado da manta, então não dá para enxergar se tem alguma preguinha no tecido. Dou aquela última conferidinha para ver se está tudo certo. Pelo lado do tecido externo e da manta, na parte onde está a costura do forro, eu vou fazer uma marcação a 5 centímetros da borda nos dois lados. Esta marcação que vai formar o acabamento da parte de baixo da bolsa, aquela preguinha que dá profundidade à bolsa. Você pode dar mais profundidade à bolsa e deixando ela não tão alta, aumentando essa medida de 5 centímetros. Você pode colocar aí 8 a 10 centímetros. Posiciono alfinetes nessas marcações. Vou marcar bem a dobra da peça com o giz. Aproxima esta marcação até o alfinete, centralizando. Para não ficar com nenhuma preguinha, vou usar um objeto com ponta arredondada nas dobras que se formaram. E aí sim eu vou deixar uma dobra sobre a outra. Prendo com clips ou alfinetes. Faço exatamente a mesma coisa do outro lado. Agora eu vou repetir a mesma coisa com o forro, mas eu não preciso fazer as marcações. Eu vou alinhar com a parte externa e eu vou me guiar pelas dobras que já foram feitas para fazer as dobras do forro. Eu vejo onde está o alfinete na parte externa e alinho com o alfinete no forro. No outro lado, a mesma coisa. Desse jeito, fica tudo bem alinhado. E eu vou fazer a dobra da mesma maneira. Eu não preciso fazer a marcação na parte de baixo, porque eu vou usar a costura como referência. Do outro lado é exatamente da mesma forma. E assim fica tudo alinhadinho. Estas dobras vão dar profundidade na parte de baixo da bolsa. Nesta parte de cima, eu vou marcar 6 centímetros a partir da borda de cima no forro. Eu vou costurar as laterais até esta marcação de 6 centímetros. Depois, eu vou cortar essa parte que vai ficar sobrando. Eu prefiro costurar primeiro para cortar depois, mas se você preferir ao contrário, fique à vontade. Nesta hora, o ideal é deixar o zíper um pouquinho aberto para facilitar depois para a gente virar para o direito. Eu esqueci, mas eu dei um jeitinho depois. Aqui eu já costurei as laterais até as marcações. Tá tudo costurado junto, parte externa e forro. Dei retrocesso na parte do zíper para reforçar a costura. Vai devagar, com cuidado para não quebrar a agulha da máquina. Agora eu vou cortar este excesso de tecido para diminuir as camadas de tecido nesta parte que vai ser a tampa. Como eu sou a louca da segurança, eu vou passar um zigue-zague na borda dos tecidos cortados para dar um acabamento, mas essa parte não vai aparecer. Aqui eu já passei o zigue-zague nos tecidos para evitar que eles desfiem. Agora sim eu vou terminar de costurar as laterais. Na parte dobrada, eu também vou fazer uma costura, porque depois eu vou arredondar a tampa e aí vai ficar muito mais fácil se tiver uma costura. Se não tem uma costura aqui nesta parte, fica difícil de fazer um arredondado bem feito. Uso algum objeto de ponta arredondada para ter certeza que não ficou nenhuma preguinha. Vou terminar de fazer a costura em uma das laterais, vou costurar na dobra e terminar de costurar na outra lateral. Vai ficar assim.
Eu vou arredondar a tampa. Eu vou usar uma tampa de leite condensado que tem 7,75 centímetros de diâmetro. Eu quero que o ângulo fique mais fechadinho. Você pode usar um copo, por exemplo. A gente pode usar algo maior. Esta tampa de Nescau tem 10,25 centímetros de diâmetro e daí a curva vai ficar mais aberta. Na minha peça eu quero um pouco mais fechada, só para tirar a ponta. Eu vou encostar a tampa nas duas costuras e traçar o arredondado. Do outro lado a mesma coisa, encosto a tampa nas duas costuras e traço o arredondado. Se não tem esta costura aqui, fica bem mais difícil para traçar o arredondado e conseguir costurar e terminar aqui bem na borda. Agora eu vou fazer uma costura sobre estas marcações. E vai ficar assim. Corto a sobra de tecido com tesoura de picote, mas você pode usar tesoura comum e fazer piques próximos à costura. Agora a bolsa está toda costurada. Pela abertura no forro, viro a peça para o direito. Eu estou abrindo o zíper com a mão porque eu tinha esquecido de deixar aberto. Olhando assim, parece que deu errado, mas é só porque eu preciso trazer tudo isso para o lado do direito. Olha como já forma profundidade na parte de baixo e fica bem charmosinho. Na parte de cima tem que ir abrindo as costuras, não dá para empurrar totalmente por dentro porque o forro está menor. Então tem que ir abrindo as costuras por fora ou então colocando a mão pela abertura do forro. Pelo lado de trás da bolsa, onde não tem o zíper, na tampa, eu vou fazer uma marcação a 11 centímetros da borda. Tô usando uma caneta fantasminha que apaga com ferro. Eu vou fazer uma costura nesta marcação de 11 centímetros e aproveitar para fazer um pesponto próximo à borda em toda a parte da tampa. Vai ficar assim, a costura na marcação dos 11 centímetros e o pesponto em toda a tampa. Esta costura vai me ajudar a dobrar a tampa na posição correta. E ela também fecha o forro, por isso que não aparece aquela parte que a gente cortou e fez o zigue-zague. Vou fazer o fecho da tampa. Eu uni o tecido com a manta com uma costura de segurança nos dois lados do fecho. Em um dos lados, eu vou fazer duas marcações. A primeira é do botão imantado. Daqui até aqui tem 9 centímetros. E aqui é o meio da peça. Então, este ponto é a centralização do botão macho. Coloco a parte de trás do botão imantado, a bolinha fica exatamente sobre o ponto central. E eu vou fazer a marcação dos rasgos. A segunda marcação é a abertura por onde eu vou virar esta peça para o direito depois de costurar. Eu fiz uma marcação a 2,5 cm da borda de cima, com uns 3 centímetros de largura. Deixando o rasgo aqui nesta parte, a gente pode costurar toda a peça sem precisar deixar uma abertura e, na minha opinião, o acabamento fica muito mais limpo. Faço os rasgos. Encaixo o botão macho. Se você quiser, nesta parte, você pode colocar um pedacinho de tecido jeans para reforçar o tecido. Eu expliquei lá no vídeo sobre o botão imantado. Nessa peça, com manta, eu optei por colocar o acabamento do botão imantado direto. Abro as pernas do botão para fora. Coloco os tecidos direito com direito e vou fazer uma costura em toda a volta. Aqui eu já fiz a costura. Onde tem o botão, na parte de baixo do fecho, eu vou arredondar. Eu vou usar uma tampinha de leite, mas pode ser a base de um durex, a base do cone de linha. Encaixa a tampinha nas duas costuras e traço o arredondado.
Do outro lado é a mesma coisa. Costuro sobre as marcações. Aqui eu já fiz a costura e quando eu costurei o arredondado, eu reforcei bem a costura dos cantinhos. Para não ficar com excesso de tecido, eu vou cortar bem próximo da costura. Então, essa costura tem que estar bem reforçada para não ter problema de descosturar depois. Eu já expliquei neste vídeo como fazer os cantinhos da costura. Aqui na parte de baixo, vou refilar as sobras de tecido com tesoura de picote. Na parte de cima, eu vou cortar bem rentinho a costura para não ficar com excesso de tecido quando a gente virar a peça para o direito. Tá vendo como fica bem rente a costura? Por isso que ela tem que estar bem reforçada, senão vai descosturar e vai dar problema. Pela abertura, viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Vou passar a ferro e vou passar numa temperatura quente, porque eu não quero que essa peça fique com tanto volume. Eu quero que ela fique estruturada, mas um pouco mais fina. Então, nesta hora, normalmente eu digo para não passar a ferro com temperatura muito alta. Mas nesta peça pode. Não é na temperatura mais alta, mais quente. Cada um aí sabe da potência do ferro que tem e as características do tecido que tá usando. Não vai queimar o tecido e depois culpar a tia Lu, hein? Aqui eu já passei a ferro. Quem aí já adivinhou que eu não ia conseguir deixar essa abertura sem acabamento? Vou colar um pedacinho de tecido, mas pode dar pontinhos à mão também para fechar. No lado contrário ao botão, na parte de cima, eu vou fazer uma marcação a 5 centímetros da borda. Eu tô usando uma caneta fantasminha que apaga com ferro. Esta marcação vai ficar alinhada com a borda da tampa. Vou aplicar o fecho à tampa. Aqui está a bolsa, aqui está o zíper, aqui está a parte de dentro da tampa. E eu vou aplicar o fecho nesta parte. Vou alinhar a marcação de 5 centímetros com a borda da tampa, centralizando. Confere se o que sobra de um lado, sobra do outro também. Prendo com alfinetes. Para costurar o fecho, eu vou fazer um pesponto próximo à borda em toda a volta. E uma costura bem próxima da marcação. Eu não vou fazer na linha, porque senão não pega na parte de baixo. Eu tenho que fazer um pouquinho mais para cima para costurar o fecho e a tampa ao mesmo tempo. E vai ficar assim. Agora eu tenho que ver onde que bate o botão macho para determinar o posicionamento do botão fêmea. Dobro a tampa, vou colocar uma caneta para dar uma folga e vou pressionar o botão macho sobre a bolsa para marcar o tecido. Marco e confiro se está centralizado. Na marcação, eu centralizo com a peça da parte de trás do botão imantado para determinar onde serão os rasgos. Para fazer os rasgos, tem que tomar bastante cuidado para cortar só a parte externa da bolsa e não o forro. Por dentro, puxei ali o forro, separando da parte externa. Corto com cuidado os 2 rasgos. Para facilitar para colocar o botão, vira esta parte de baixo para o avesso. Encaixo o botão imantado nos rasgos e com a outra mão, pela abertura do forro, eu encontro as perninhas do botão. Encaixo o acabamento do botão, abrindo as perninhas para fora.
Como eu já expliquei no vídeo do botão imantado, quando a parte de trás do botão vai ficar em contato apenas com o tecido, eu consigo sentir as peças e o metal pode acabar a longo prazo prejudicando o forro. Então, eu gosto de cobrir este acabamento com manta para que não estrague a peça. Dou pontinhos à mão para prender. Eu tô pegando só a manta, eu não posso pegar o tecido também, porque senão vai aparecer na peça. Depois de colocar o botão, aí sim tá na hora de fechar a abertura do forro. Eu gosto sempre de colocar um pouquinho de cola para tecido para posicionar bem os tecidos antes de dar pontinhos invisíveis à mão. Se você preferir, pode costurar a máquina. E vai ficar assim. Eu vou fazer a alça. Dobro o tecido, direito com direito, e vou fazer uma costura no lado menor, em todo o lado maior e no outro lado menor. Próximo da ponta, uns 10 centímetros da ponta, mais ou menos, eu vou deixar 3 dedos para usar a técnica de abertura. Aqui eu já costurei a ponta menor, o lado maior e a outra ponta. Aqui nesta parte, eu deixei 3 dedos para usar a técnica de abertura. Vou cortar os cantinhos para não ficar com excesso de tecido. Não vou cortar muito rente à costura, até porque eu quero que ele fique com uma ponta um pouquinho mais arredondada. Na abertura, vou vincar bem as sobras de tecido. Descosturo. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Vinco bem a costura, deixando ela bem na lateral. Vou passar a ferro e vou fazer um pesponto próximo à borda em todos os lados da alça, já fechando a abertura. E a alça vai ficar assim. Encaixo a alça pelos passadores. Eu vou usar um passador de fitas para me ajudar. Vejo se a alça não está torcida e passo também do outro lado. Antes de amarrar, coloque no seu corpo para ajustar o tamanho que você quer. E aí, para prender, é só dar um nó simples e dar pontinhos à mão para reforçar, ou então dar 2 nós simples. E a bolsa tá prontinha. Espero muito que você tenha gostado dessa bolsa. Se você gostou, clique em curtir e compartilhe com aquela sua amiga que também está começando na costura. Se você fizer essa bolsa, poste e me marque nas redes sociais. Eu vou amar ver a sua arte, ver as alterações que você fez, ver a sua criatividade. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa um oiê para mim aqui nos comentários que eu amo ver os comentários. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.